E para começar essa conversa, a gente vai abordar um dos temas que ele é de maior relevância na hora de você realmente fazer o desenvolvimento imobiliário. A gente vai estar falando agora, primeiramente, sobre o estudo de viabilidade com o uso de tecnologias. Então, a primeira pessoa que a gente vai chamar aqui para encontrar a gente nessa live é a Flávia, do Place. Eu vou colocar ela online aqui para explicar um pouco como é que funciona a solução deles, o que eles trazem de diferente para o mercado, fazer uma demozinha, fazer um deguste para vocês entenderem como é que funciona, então. Quer falar, Arthur? Fica à vontade. Eu vou trazer a Flávia online aqui para juntar-se a gente. Tem que falar umas coisinhas, né? Galera, primeiro, você deve estar pensando, lá vem a Opus com espuma. A espuminha de festa ali. Que inovação, tecnologia. Todo mundo fala a todo momento, estamos cansados. Mas o foco aqui são realmente coisas que estão sendo aplicadas no mercado e que estão funcionando, né? Então, a gente vai começar aqui com a Flávia. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite. Cara, mandem aí para seus amigos, chamem aqui para a live para trocar ideia. Todo mundo tem uma dorzinha que vai poder ser resolvida por uma das soluções aqui. Começando por ti, Flávia. Vamos lá, então. Só estava dando essa palhinha e a volta é contigo agora. Obrigada, gente, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Só para conferir? Estamos. Certinho. Beleza. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu adorei a ideia. Quando convidaram para as aulas, a gente fez muito feliz, assim, porque eu realmente achei muito legal. E a ideia de trazer esse tanto de gente fera, assim, para conversar hoje, acho que realmente foi ótimo. Eu admiro bastante. E me apresentando, né, o pessoal da Otis a gente já se conhece há um tempinho, mas me apresentando para quem está vendo, eu sou a Flávia, sou o CEO da plataforma Place, e arquiteta urbanista, falando aqui de Porto Alegre. E a nossa plataforma, nós fazemos parte do Grupo OSPA. A nossa plataforma hoje atua na etapa dos estudos de viabilidade dentro da incorporação. Então, o nosso cliente ali na ponta, ali no incorporador, é especificamente a equipe de novos negócios. Então, às vezes o corretor, às vezes o arquiteto, mas principalmente quem está procurando um terreno e precisa analisar, entender, né, o que eu posso, o que eu não posso fazer num terreno, para entender se eu vou comprar ele, o que eu vou construir, qual vai ser o meu retorno no final disso tudo. Como arquiteta, a gente apanhava bastante para fazer isso, tá? Para entender legislação, entender plano diretor, entender mercado. E a partir de todo o conhecimento que a gente adquiriu junto ao Grupo OSPA, URB, as empresas do nosso grupo, a gente fundou a Place. Então, vou apresentar aqui rapidinho para vocês entenderem. Só me confirmem se está compartilhando. Eu tenho que só colocar você... Acho que já liberou, Paulo. Vocês estão vendo? Coloquei. Estamos vendo. Show, ótimo. Então, gente, como eu estava mencionando, a etapa de entender qual terreno eu vou comprar, prospectar terrenos para tomar a decisão, né? Se eu vou comprar esse terreno, o que eu posso construir nele, e aí seguir em todas as etapas da incorporação, geralmente é uma etapa complicada, muito porque primeiro a gente precisa entender a legislação, para depois entender o quanto eu vou ganhar de dinheiro, né? Qual vai ser o meu retorno, então entender o mercado, entender o produto ideal para ser feito naquele empreendimento, e no futuro também entender exatamente assim, bom, quantos apartamentos eu vou conseguir fazer, quanto de área, para adquirir esse terreno e depois ir para o arquiteto, fazer projeto e seguir em todas as etapas. Aqui no Place a gente tem como se fosse um grande mundo virtual do município, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês em São Paulo, mas a gente já está em algumas outras cidades também. E quando a gente vem aqui, a gente pode digitar um endereço ou selecionar qualquer terreno da cidade. Eu vou selecionar esses dois aqui, qualquer. E quando a gente seleciona, a gente já tem como se fosse um grande resumão de tudo que eu posso e que eu não posso fazer no terreno de acordo com a legislação. Então, desde, por exemplo, o zoneamento, altura máxima, até o pulo do gato da legislação, digamos assim, a gente já busca aqui no sistema. Então, a pessoa já entende se quanto de área ela vai poder fazer, se tem algum tipo de problema aquele terreno ou não, porque eu reiterei muito nas minhas aulas que quando a gente está estudando um terreno, a gente precisa entender todos os detalhes dele no início. Então, não adianta nada eu analisar, comprar o meu terreno e lá na ponta eu descobrir que tinha algum problema de uma área de contaminada, uma área de inundação, patrimônio histórico. Então, a gente precisa de cara primeiro entender o que a legislação te permite fazer. Então, é por aqui que o Place começa. A gente busca toda essa informação de legislação e já te mostra se esse teu terreno tem algum tipo de exceção. Então, a partir disso, digamos, meu terreno está tranquilo, não tem nada, posso seguir, eu já vou para a etapa da viabilidade. Que na etapa da viabilidade nada mais é do que uma conta de mais e menos, tá? Quanto que eu estou gastando, quanto que eu vou vender, qual vai ser meu retorno. Então, aqui a gente já busca desde uma estimativa de potencial construtivo, imaginando quanto que eu consigo desenvolver, né, de acordo com a legislação, quanto vai ser minha eficiência de projeto, uma simulação de áreas privativas,
E aqui o nosso usuário sempre pode modificar cada um desses campos, então é bem maleável, né, para que cada um possa personalizar como quiser. A gente já consegue calcular, por exemplo, o custo de outorga onerosa, pelo quanto eu vou vender cada metro quadrado, quanto que vai me custar o terreno, a obra, a aprovação, o marketing, todos esses gastos iniciais, né, para no final a gente chegar nesses 4 indicadores aqui, o VGV, o ROI, a margem e o lucro. Então aqui é onde a gente já consegue entender, olha, vamos ver quanto é que está custando esse terreno, o terrenista quer 10 milhões nesse terreno. Vou vir aqui, vou colocar o 10 milhões, vou ver como é que ficam os meus indicadores de acordo com isso. Será que eu tenho que melhorar o meu projeto um pouquinho, diminuir um pouco a obra? Eu posso vir aqui e modificando cada um desses valores, né? E visualizando isso de acordo com os meus indicadores da viabilidade. Eu entendendo que, tá tranquilo, dá um valor interessante, eu preciso entender o que o mercado está fazendo naquela região. Então, aqui a gente tem diversas camadas de dados que formam esse sistema, onde a pessoa consegue ver, por exemplo, desde dados mais básicos, como zoneamento, patrimônio histórico, essa questão de legislação, que a gente já mapeia, tentando ir sempre no detalhe, para que a pessoa já tenha noção, naquele mesmo momento, por exemplo, o meu terreno está numa área de patrimônio histórico, eu clico aqui, ele já vai me levar diretamente para a legislação que está tratando daquele assunto. Então, de uma forma de conseguir mapear todas essas... muito massa. Junto, né? E aí, finalizando, a gente busca também os dados de mercado. É um ponto muito forte aqui da plataforma, que a gente, inclusive, está melhorando, para que a pessoa possa ter uma noção de produto imobiliário. Qual que é o melhor produto para eu fazer nessa região? Então, a gente já está colocando aqui dentro, por exemplo, dados de renda, de população, a gente vai colocar dados de aluguel também, muito para o incorporador, para a equipe de novos negócios, conseguir entender a oferta e a demanda da região. Então, eu já consegui entrar aqui e entender, mas o que meu concorrente está vendendo, o que ele está ofertando, o que vendeu, o que não vendeu, entender estoque. Então, para conseguir realmente em um único sistema já ter uma noção, né, de qual é o melhor produto imobiliário para eu desenvolver e como fazer tudo isso. E aí a gente diz que é meio que a cereja do bolo do sistema, digamos assim, é quando a gente entendeu que vale a pena seguir com esse terreno, a gente ainda precisa entender volumetricamente o que eu posso fazer nele. E aí, para isso, a gente desenvolveu um sistema que a gente chama aqui do envelope do plano diretor, que é onde a gente consegue visualizar uma simulação de volumetria possível de ser realizada nesse nosso terreno. Então, a gente já consegue ter uma noção mais clara, né, do quanto eu posso construir. Digamos, se eu fosse fazer um prédio mais alto, esse prédio teria que ser mais fininho para se adaptar, né, ao que o plano diretor nos permite ou não desenvolver. Então, a ideia inicial, né, é que o Play seja essa plataforma que fica no dia a dia ali de quem está procurando terrenos, desde o corretor, o arquiteto ou o incorporador, para auxiliar nessa busca. E recentemente, acho que é a primeira vez que eu vou estar falando isso público, mas recentemente a gente lançou uma nova ferramenta, que é a lógica da gente ter um painel de estudos, a gente conseguir monitorar todos esses nossos estudos, esses nossos terrenos, né, em um único lugar. Então, ter dentro do nosso sistema o local onde tu consegue mapear tudo que tu está desenvolvendo, quase como uma substituição do Google Drive, do Google Maps, nesse sentido, né? Para que a gente possa aqui dentro já visualizar quais empreendimentos eu estou em negociação, quais eu estou em lançamento, quais eu estou em obra. Daqui a pouco eu posso cruzar essas informações com os lançamentos imobiliários. Então eu posso ver, dos empreendimentos que eu estou analisando, qual deles está próximo dos terrenos à venda ali na região, ou qual deles está próximo dos lançamentos que a concorrência está fazendo. Então, colocar todas as informações no mesmo lugar, né, é muito do que a gente vem trabalhando. E aí, só finalizando, a plataforma está em constante mudança. Então, a gente começou já faz um tempinho, já estamos bem validados no mercado, mas estamos criando novas modificações nela. Esse painel de estudos é uma delas, né? E hoje a gente comercializa ela por uma assinatura, então todo mundo pode entrar aqui, acessar várias informações gratuitas, inclusive testar por algum tempinho e depois vai comercializar isso por uma assinatura mensal, semestral, esse tipo de coisa. E a gente está trabalhando agora também com prefeituras, então a gente teve agora algumas prefeituras nos contratando para disponibilizar a ferramenta nos municípios que a gente ainda não está. Hoje a gente está em São Paulo, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, e em breve estaremos entrando em Recife também. Então, mais ou menos essa... Alô, Topázio! Contrata a Flávia para Florianópolis. Vamos lá, high-tech do TikTok. Me patrocina aí e contrata a Flávia. Sensacional. Tem uma pergunta do Fábio aí, ó. Vocês têm o Curitiba no roadmap, Flávia?
Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas a gente está em conversa com o pessoal de Curitiba, a gente já teve bastante gente que conversou com a gente, interessado, e a gente está na busca. A gente está indo aos poucos, né? No início, a gente fez São Paulo e Porto Alegre para validar o sistema, lá em 2021, e a gente teve uma recepção muito boa. Hoje a gente tem, acho que uns 2.000 acessos aí por mês, então tá sendo bem bom, mas a gente está melhorando a ferramenta para depois crescer nos outros municípios, né? Então, estamos mais ou menos nessa situação, nesse momento. Ô, Flávia, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente passar ao próximo. Vocês já pensaram na questão de retroalimentação? O cliente ele vai fazer a análise inicial e aí depois ele consegue retroalimentar com o resultado final do empreendimento dele? Sim, a gente já pensou. A gente tem uma questão muito forte na plataforma, que é a questão do sigilo. Porque o incorporador não quer que alguém tenha acesso ao terreno que ele está analisando. Então, como a gente foca muito nisso, assim, entrou essa questão, sabe? Putz, a informação que eu coloquei ali, eu não quero que o outro saiba. Então, como a gente colocou isso como um pilar muito, muito forte, acabou que a gente ainda tem que evoluir um pouco para entender como retroalimentar de uma forma que não prejudique isso, né? Então, por isso a gente não focou tanto nesse início. Justamente porque o incorporador, se eu estou pesquisando um terreno no Place, ninguém nunca pode saber que terreno é esse. Então, a gente tem que dar uma segurança muito forte. Tipo, nem eu, Flávia, administradora da plataforma, tenho acesso ao terreno que alguém tá trabalhando, né? Então, a gente acabou priorizando isso, então acabou que a parte da retroalimentação vai ficar só na parte de dados de legislação, provavelmente, né? Mas não em termos de dados de mercado, inicialmente. Muito massa, Flávia. A gente já se conhece há um tempo aí, eu fico muito feliz de ter com a gente. E, galera, aproveitem que com certeza é um conteúdo muito legal. Valeu, Flávia. A gente vai chamar a próxima pessoa aí. Valeu. Que conecta muito, eu acho que... Valeu.